Você sabia que o Brasil está na liderança do ranking mundial do consumo de agrotóxicos? Saiba quais são alguns dos cuidados para evitar lesões ao praticar atividade física na estação mais quente do ano. Confira também a expectativa da economia para o primeiro semestre de 2018. O TVO Notícias começa agora. Segundo a Anvisa, desde 2008, o Brasil lidera o ranking mundial do consumo de agrotóxicos. Mais da metade desses defensivos agrícolas permitidos aqui são proibidos em vários países, como os da União Europeia e Estados Unidos. Para produzir alimentos orgânicos sem compostos químicos, são aplicadas várias técnicas. Uma delas é o sistema de aquaponia. Uma alimentação saudável baseada em frutas e verduras é a base do bem-estar e da longevidade. O problema é que a produção em grande escala dos alimentos de origem vegetal acaba utilizando grandes quantidades de agrotóxicos, trazendo riscos à saúde. É o que dizem alguns estudos. Pela falta de produtos orgânicos mais acessíveis, eu procuro não pensar muito nessa questão. Eu nem sabia dessa informação, inclusive. Eu não me preocupo muito com isso, mas acho que em excesso é uma coisa que pode prejudicar a nossa saúde. Lá em casa a gente sempre procura lavar as verduras, né, as frutas também, o máximo possível para retirar todas essas toxinas, né, que acabam vindo com os agrotóxicos utilizados, né. A Organização Mundial da Saúde alerta que os agrotóxicos causam, em média, 70 mil casos de intoxicações por ano, além de doenças graves como câncer. Com o objetivo de produzir alimentos orgânicos, livres de compostos químicos, algumas técnicas de produção vêm se tornando cada vez mais importantes. Uma delas é o sistema aquaponia. O sistema de aquaponia é a junção de aquicultura, que é a criação de animais aquáticos, peixes, camarões, com a hidroponia, que é o cultivo de verduras sem solo, sem terra. Então juntou os dois termos e virou aquaponia. Juntou a criação do peixe, ou camarão, que vai nutrir essa água. A água passa pelo decantador, pelo sistema de um filtro biológico com a bomba e é bombeado para as plantas já com nitrato, que é um adubo absorvível pelas plantas, junto com os outros nutrientes. A aluna da UFO, Ana Carolina Ferreira, consciente da importância dos alimentos orgânicos, optou por realizar o estágio acadêmico neste projeto. Um projeto novo no Brasil. Então, como a gente, na agronomia, a gente trata muito da questão de produção em larga escala, aí eu quis conhecer um pouco mais essa outra fase, que é uma produção menor, porém que é uma produção sustentável. O sistema ainda pode ser desenvolvido em casa, não produz resíduos e não desperdiça água. Qualquer pessoa pode fazer em casa, num quintal, numa varanda de um apartamento, e vai ter ali um peixe fresco para o dia a dia e verdura também, sem agrotóxico, um sistema fechado que recicla a água, não utiliza produto químico na verdura, que é apenas o nutriente que vem ali da caixa dos peixes e alimenta as plantas. E o peixe também é um peixe mais natural. Para ampliar a acessibilidade no setor de transporte, a Prefeitura de Uberlândia faz a abertura de envelopes para vagas de táxi acessível. Pessoas interessadas em participar da licitação devem apresentar a documentação necessária nesta quinta-feira, 4 de janeiro, na sessão pública, que acontece no auditório Cícero Diniz, do Centro Administrativo Municipal. No total, foram disponibilizadas 32 vagas. Para mais informações, é só acessar o site www.uberlandia.mg.gov.br. Dias bem mais quentes e chuvas intensas marcam o início do verão. Com as temperaturas mais altas, jovens e idosos precisam ter algumas precauções, principalmente na hora de fazer atividade física. 2018 mal começou e já tem gente na ativa. Nem a ameaça da chuva espantou aqueles que querem começar o ano com hábitos mais saudáveis. Mesmo em dias em que o sol não quer aparecer, o verão exige atenção maior, principalmente na hora de praticar exercícios físicos. Arthur resolveu iniciar um ano com mudanças de hábitos. Hoje é a primeira vez que ele faz caminhada ao ar livre. Apesar de estreante, Arthur tem uma ideia de como se preparar. Primeiro, o que a gente pensei, tá bem hidratado, né? No caso, hoje não está com sol, mas se tivesse com sol, passar um protetor, né? E também fazer um alongamento antes e depois do exercício.
E os cuidados mesmo, de não querer passar do seu limite e isso aumentando aos poucos, né, até você conseguir o objetivo, né? Nas academias, as orientações também são frequentes e específicas. Este personal trainer explica que a pré-avaliação do aluno é fundamental para realizar os exercícios com tranquilidade. Nós vamos ver o nível de percentual de gordura, o nível de força de braços, força de abdômen, flexibilidade, o nível de condicionamento físico de uma forma geral. O profissional ainda alerta que os cuidados são necessários não só antes, mas durante o treino. Não coloque roupas muito quentes, tipo calças de moletom, né? Então que as roupas sejam de estrutura mais confortável e também que ela faça uma hidratação com água e isotônicos durante o treinamento dela, não só na academia, mas durante todo o dia. Normalmente em dias mais quentes existe uma transpiração maior e com isso a necessidade de uma hidratação com águas, sucos, né, e isotônicos, também aumentar essa quantidade de hidratação. Cibele começou 2018 animada e voltou para a academia. Ela veio preparada para colocar em prática aquele combo conhecido, que é o exercício físico e a alimentação. Eu sempre me cuido, tenho uma certa preocupação com a alimentação, tentar consumir uma quantidade de carne menor e mais verduras, mais frutas. Eu gosto muito de fruta e a atividade física ela é fundamental para nós. Este médico esclarece que nos dias mais quentes todos precisam tomar cuidado, mas os idosos merecem atenção especial. A clínica de desidratação desses idosos é diferente. Eles têm muito mais manifestações neuropsiquiátricas do que o jovem. O jovem, pele seca, mucosa seca. O idoso não. O idoso pode ter confusão mental, quadro de delírio, quadro de sonolência e quadros neuropsiquiátricos mesmo. Conforme alterações iônicas, principalmente o sódio, pode até ter crise convulsiva. Então, quer dizer, é muito diferente as manifestações clínicas da desidratação do idoso e do jovem. O TVU Notícias vai para um breve intervalo e volta já. Promessas, metas e novas perspectivas. Qual a sua expectativa para 2018? Fomos às ruas para saber o planejamento dos uberlandenses para esse ano. Para o comércio, o planejamento é fundamental. Esta gerente de uma loja de roupas conta que algumas metas já foram estabelecidas e que o local também vai passar por mudanças. Já começa a chegar confecção nova, modinha, o jovem. Então a gente já está trabalhando sobre isso. E a gente também entra aí esse ano já com um projeto de reforma, de ampliar, de ar-condicionado, para melhorar o ambiente para os nossos clientes. Para muitas pessoas, o início do ano é momento de refletir sobre o que passou, planejar metas e traçar caminhos para realizar cada objetivo. Tem gente que quer reorganizar as finanças pessoais, outros pretendem cuidar melhor da saúde e tem aqueles que têm planos para a família. Eu pretendo quitar minhas dívidas que eu adquiri nesse passado, que eu acho que a maioria da população adquiriu também, né? E a minha pretensão é quitar as dívidas. A minha esperança é ajudar a família e que as coisas continuem barateando mais, que as coisas que a gente vai comprar no supermercado, por exemplo, eu acho que pelo salário que a gente ganha, ainda está caro. Começar o ano com metas novas e ver o que passou e o que a gente pode melhorar esse ano, né? Ver o que não deu certo, tentar mudar uma coisa diferente, né? Para ver, pegar um foco, né? Para ver se a gente consegue algo diferente que não foi do ano passado, né? Esperançosa, de nível que vai agregar em casa, é meu muro. 4 anos de casa própria não conseguimos muro, mas esse ano sai. É importante ter metas e se planejar, mas como alcançar os objetivos sem desistir ao longo do ano? Para falar sobre o assunto, eu converso com o psicólogo clínico Leonardo Nogueira. Leonardo, obrigada pela presença aqui no TVU Notícias.
E este ano de 2018 é comum. Mês de janeiro as pessoas já fazem as metas e planejam o ano. Como lidar com essa questão entre planejar e alcançar? Então, você me fez essa pergunta, eu estou aqui pensando que uma das coisas que a gente, às vezes nós construímos metas muito além do que a gente pode, né, conquistar, e a gente se sabota. Eu pensei muito na hora da sua pergunta nas autossabotagens, que é aquilo que a gente faz para que essas metas não, que a gente não conquiste essas metas, né? E uma das sabotagens que a gente faz é exatamente propor uma meta além do que a gente consegue. É mais ou menos assim, eu carrego um peso mais do que eu dou conta. Então, o primeiro conselho seria planejar, mas dentro da realidade que a pessoa se encontra. Planejar dentro de uma realidade que ela pode. Então, eu vou dar um exemplo simples, né? Eu quero uma Ferrari. Não, mas eu não tenho como conquistar uma Ferrari num ano, né? Se a minha meta é de um ano. Geralmente, eu dou sugestões para as pessoas fazerem metas a curto prazo. E metas a longo prazo, que exigem um planejamento maior, aí sim elas podem, né, trabalhar para isso. Mas essas metas anual, né, nós estamos falando do ano de 2018, então que ela possa conseguir planejar algo que ela conquiste, que é possível, que esteja dentro da realidade dela. Financeira, né, que é o material, dentro da realidade emocional, né, porque às vezes a minha meta é melhorar o meu relacionamento afetivo, então eu preciso trabalhar o meu lado emocional. Né? E como a pessoa pode identificar, por exemplo, os gatilhos, o excesso de sono, um tipo de fuga mesmo, quando o objetivo está próximo de ser alcançado, a própria pessoa se burla. Como lidar com essa questão? Você tocou num outro assunto muito legal, que é assim, para a conquista de metas é muito importante uma disciplina, né? A disciplina para mim, a disciplina, a organização, isso tudo é importante. E esses gatilhos, o medo que você falou, a preguiça, às vezes a gente é muito empolgado, né? Que é o nosso aqui ditado mineiro, né? Fogo de palha, né? E aí a gente pensa, quer algo, deseja muito algo, mas nós idealizamos demais, né? Que é uma outra coisa que acontece muito, a gente fica sonhando demais e constrói essa meta baseada num sonho muito impossível. E aí os medos, a preguiça que você falou, né? A desorganização da pessoa com o tempo, isso é muito importante. A desorganização com o tempo é algo que também é uma outra autossabotagem que a pessoa faz. Ela não planeja dentro de um tempo adequado, ela não usa o seu tempo de uma maneira adequada. Vou dar um exemplo simples. A minha meta é fazer academia 3 vezes por semana para melhorar o meu corpo físico, por exemplo. E aí a pessoa, ela não vai. Aí ela, na hora da academia, ela dá sono, aí ela arranja uma outra coisa para fazer, ela vai comer na hora que ela deveria estar na academia, ela chama uma amiga para conversar no telefone na hora que deveria estar na academia. Então, essas sabotagens, essa desorganização com o tempo, a má organização do tempo também são gatilhos, né? E o medo, ele vem muito, principalmente quando a pessoa tem muito baixa autoestima, que é um outro assunto que é muito legal nessa coisa das metas. Nós investimos na nossa autoestima, que é confiar em si, acreditar em si, quem planeja precisa muito de autoafirmação, que é um dos pilares da autoestima. Eu conseguir colocar em prática o que eu exercitar, expressar o meu eu na minha realidade. E isso exige muita determinação também. E nesse caso é importante buscar a ajuda de um especialista, ter a família também por perto, amigos, para ajudar a acompanhar essa pessoa? Exato. Isso. Os especialistas Aí pode ser um coaching, pode ser um terapeuta familiar, né? Pode ser um terapeuta psicólogo mesmo. Isso tudo para ajudar a gente a conquistar essas metas. A família e os amigos têm um papel importante também de incentivar ou de desanimar a pessoa nessa busca pelas metas? Nossa, demais. O incentivo, porque é um suporte, né? É o suporte emocional. Então, as pessoas ao redor, elas nos apoiam, né? Elas nos protegem para que a gente conquiste aquilo, né, que a gente quer. Elas dão força. Isso também aumenta a autoestima, o apoio dos outros, né? A gente também é alimentado pelos outros ou desacreditado pelos outros. E também é uma maneira também da gente se sabotar, procurar pessoas que são pessimistas, pessoas que nos desanimam, ficar pedindo opinião demais, eu quero fazer tanto essas coisas. Uma dica muito importante, assim, não fale muito.
das suas metas para as pessoas que você conhece pouco, que você não confia, ou que expor muito as suas metas em rede social, que também acontece demais, né? Ultimamente. Então, essas coisas são maneiras da gente sabotar e minar a nossa energia, sabe? Ok, são ótimos conselhos e orientações. Muito obrigada, Leonardo, pela sua participação no TVO Notícias. Ok, de nada. O TVO Notícias vai para um rápido intervalo e daqui a pouco está de volta. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro oferece curso básico de Língua Brasileira de Sinais. As aulas de Libras acontecem nas cidades de Campina Verde, Patrocínio, Paracatu e Uberaba. O prazo para inscrição termina no dia 25 de janeiro. O edital pode ser acessado na página www.iftm.edu.br. E agora é hora de falar sobre o tempo. Confira a previsão para quinta-feira em algumas cidades da região. Em Uberlândia, o dia amanhece nublado e deve chover ao longo do dia. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Araxá, a previsão é de chuva com trovoadas. A temperatura deve variar entre 20 e 26 graus. Em Monte Carmelo, há 80% de probabilidade de chuva durante o dia. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 27 graus. Deve chover também em Monte Alegre de Minas. Os termômetros podem apresentar temperatura mínima de 21 graus e máxima de 29. A previsão para Coromandel é de chuva com trovoadas. A temperatura mínima é de 19 e a máxima não deve passar dos 26 graus. Início de ano e um dos assuntos que desperta o interesse de muita gente é o cenário econômico do Brasil. O economista Benito Salomão está aqui ao meu lado para conversar sobre a expectativa da economia brasileira e local para o primeiro semestre de 2018. Benito, seja bem-vindo ao TVO Notícias. Obrigado, Gislene. Obrigado ao telespectador. Uma boa noite, um feliz ano novo a todos. Benito, início de ano, as pessoas gostam de saber o que está por vir. Neste primeiro semestre, já é possível ter uma expectativa, traçar um cenário sobre a nossa economia? Sem dúvida nenhuma. O Brasil parou de piorar no ano de 2017. Essa foi a grande boa notícia do ano passado. E já no segundo semestre de 2017, e adentrando agora no primeiro semestre de 2018, ele vem apresentando uma recuperação cíclica, né? Dado que nenhuma economia ela pode apresentar uma queda para sempre, né? Nossa queda ela teve um vale, né? Em 2017, agora começa a subir de novo. A grande questão é até onde, né? Então, nós trabalhamos aí com estimativa de 2,2%, para o ano de 2018, então já é um crescimento muito bom, né? 2017 foi próximo de zero, né? 0,7, o número ainda não saiu, mas nós tivemos 12 trimestres de queda consecutiva na atividade, e isso gerou um grande mal-estar, gera queda na renda das pessoas, um aumento enorme do desemprego, que parou de aumentar também e agora começa a cair, então nós temos alguns parâmetros de melhora da economia para 2018. Essa é a boa notícia. Então, se compararmos este mesmo período com relação a 2017, é melhor o cenário? Com certeza. Em 2018, nós temos alguns fatores. A macroeconomia do Brasil voltou para o lugar. E isso é muito importante. A inflação caiu enormemente, vai fechar 2017 abaixo do centro da meta. Vai sofrer uma leve alta agora em 2018, mas deve ficar dentro do centro da meta. O desemprego chegou em um número recorde de 14 milhões de pessoas, mas já vem caindo, né?
E com isso a renda das pessoas, as pessoas começam a ter uma melhora na renda. O consumo pode ser um vetor de crescimento cíclico para o ano que vem, para esse ano, né, de 2018. Enfim, você tem algumas... A própria queda na taxa de juros, né, chegou em um valor no mínimo histórico de 7%. Né, e isso traz um efeito muito grande em termos de criação de riqueza. Os ativos da Bolsa de Valores se valorizam muito quando isso acontece. O crédito ele se torna mais barato para que as pessoas possam voltar a consumir principalmente bens que sofreram aguda queda nos últimos anos, como eletrodomésticos, automóveis. A própria questão do financiamento imobiliário começa a reaparecer, então há um cenário de melhora. É bem verdade que não é uma melhora efetiva ainda, né? O Brasil é um doente que saiu da UTI e passou para a enfermaria, mas ainda depende de alguns aparelhos e de alguns medicamentos pesados. Neste contexto, então, de melhorias em comparação ao ano passado, é uma pergunta que as pessoas geralmente têm dúvida. Investir ou não investir? Investir é sempre necessário, né? Então, você precisa ter a cultura da poupança, né? Há modalidades de investimento rentáveis. Eu até acho, né, em 2017, o melhor ativo de investimento foi a Bolsa de Valores. Eu até acho que isso não vai se repetir. Eu acho que com o cenário de elevação paulatina da inflação, a taxa de juros da economia brasileira pode voltar a subir no ano de 2018 e com isso os ativos de renda fixa vão ser muito interessantes, né? Isso para os investidores um pouco mais conservadores. Os investidores mais arrojados, né, mais ousados, eles podem ficar de olho no câmbio. É um ano eleitoral, você tem muitas incertezas ligadas a quem pode ser o futuro presidente da economia brasileira e o câmbio costuma precificar isso. Então nós temos um dólar aí na casa de 3,20, 3,30 e que pode ao longo desses próximos meses sofrer pequenos solavancos, consideráveis solavancos para cima. Muito obrigada pelas informações, Benito. Até a sua próxima participação aqui no nosso TVU Notícias. Muito obrigado, sempre um prazer estar participando aqui. O TVU Notícias de hoje chegou ao fim, mas amanhã tem mais informações sobre a UFO Uberlândia e região. Uma ótima noite para você e até amanhã.